As vozes de água morta. A estrada de terra serpenteava entre os morros cobertos por uma névoa espessa e densa como lã molhada. O som dos pneus esmagando o cascalho ecoava abafado sob o céu baixo e acinzentado. Clara dirigia com os olhos fixos no retrovisor, como se esperasse ver algo, ou alguém, surgindo atrás do carro. Não havia nada. Nada além de mato alto, árvores curvadas pelo tempo e o lento desmoronar do mundo rural. O rádio havia parado de funcionar meia hora antes. Nenhum sinal. Nem AM, nem FM, nem sequer o chiado comum das estações fora do ar. Tudo estava mudo. Que droga de lugar! Murmurou, enquanto o carro passava por um letreiro enferrujado, quase oculto pelo matagal. Água Morta, fundada em 1872. População. As letras estavam quase ilegíveis, e o número da população havia sido riscado com algo que parecia queimado, como se alguém tivesse usado fogo. Água Morta. O nome parecia grudado na língua como limo de poço antigo. Clara não conhecia a vila. Ninguém conhecia. Mas sua avó, em uma carta deixada antes de morrer, escrevera claramente: se quiser respostas, vá até Água Morta. Procure a casa do lago. Não entre à noite. Ela jamais conhecera a mãe, desaparecida quando Clara ainda era bebê. Tudo o que sabia era que, por alguma razão, a família de sua mãe cortara qualquer contato com o mundo exterior desde a década de 1980. Aquela carta, escondida no forro de uma caixa de joias antiga, era a única pista. Quando o carro atravessou os primeiros casebres do vilarejo, Clara sentiu uma súbita mudança no ar. Um frio úmido e agudo invadiu o interior do veículo, mesmo com as janelas fechadas. As casas pareciam abandonadas, todas com janelas tapadas por tábuas pregadas de dentro para fora. Nenhum som de crianças, nenhum latido, nenhuma alma, mas ela sentia que era observada. Cada fachada parecia conter olhos ocultos entre as frestas. A casa do lago não era difícil de encontrar. Bastou seguir a estrada principal, que terminava abruptamente numa clareira aberta diante de um espelho d'água imóvel e enegrecido. A casa era uma construção antiga de madeira escura, coberta de musgo, com uma varanda afundada e janelas sem vidro. As tábuas estalavam mesmo sem vento. Clara parou o carro e desceu. O silêncio era opressivo. Nem cigarras, nem pássaros, nem insetos. Apenas o som de suas botas na terra úmida. E em algum lugar além da margem oposta do lago, um som leve. Como alguém arranhando madeira com as unhas, ela apertou a alça da mochila e subiu os degraus da varanda. A porta estava entreaberta. Um cheiro de mofo, poeira antiga e algo mais escapava de dentro. Algo que lembrava carne. Dentro da casa, a luz era escassa. Clara acendeu a lanterna do celular e a moveu lentamente pelas paredes revestidas de papéis florais rasgados e úmidos. O corredor parecia mais longo do que a casa permitia, como se dobrasse sobre si. Quadros pendiam tortos, todos com os rostos riscados. Havia algo perturbador nas molduras. Algumas tinham marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado arrancar as imagens com as próprias mãos. Ela entrou na sala principal. Um piano de cauda ocupava o centro do espaço coberto por um lençol amarelecido. Sobre ele, uma única partitura. Noturno para os Mortos, escrita à mão, com caligrafia delicada. No canto, uma escada levava ao andar superior. Do topo dela, o rangido suave de passos. Clara congelou. O som cessou. Tem alguém aí? Sua voz parecia pequena demais para aquele espaço. Nada. Apenas o som de goteiras invisíveis em algum lugar acima. Quando se virou para sair, notou algo estranho. A porta pela qual entrara havia desaparecido. Onde antes havia entrada, agora havia apenas parede. Clara correu até o ponto exato. Apalpou a madeira, sólida, contínua. Era impossível. Não, sussurrou. Isso não pode estar acontecendo. A casa parecia respirar.
O ar tinha um ritmo próprio, como se os cômodos inflassem e murchassem lentamente. E então, uma voz sussurrada, distante, atravessou as paredes. Você voltou. Mamãe. Está esperando. Clara recuou batendo nas costas do sofá velho. A lanterna de seu celular piscou, e por um breve segundo, quando a luz falhou, ela viu alguém no final do corredor. Estava de costas, com os cabelos encharcados, pingando. A pele era azulada, e o som que fazia era como se chorasse para dentro. Um lamento afogado. A luz voltou. O corredor estava vazio. O ar ficou ainda mais denso. Clara subiu correndo as escadas como se fugisse de algo que a perseguia sem som. O corredor superior era mais estreito, forrado de espelhos manchados. Ao passar diante do primeiro, algo a fez parar. Seu reflexo não a seguia. Ela se movia, mas no espelho, seu reflexo ainda olhava para trás. Virou-se. Ninguém olhou novamente para o espelho. Agora ele mostrava algo completamente diferente. Um quarto inundado com móveis flutuando e uma mulher amarrada a uma cadeira, de cabeça baixa, os cabelos cobrindo o rosto. Água gotejava do teto. O som voltou. Um som profundo, molhado como de respiração debaixo d'água. Clara tropeçou para trás. Quando piscou, a imagem sumira. Ao final do corredor havia uma porta fechada. Ao tocar na maçaneta, ela sentiu um arrepio subir pela espinha. A madeira estava pulsando, como pele viva. Preciso entender. Preciso saber por que minha mãe desapareceu aqui. Ela empurrou a porta. Dentro, havia um quarto escuro, iluminado apenas por uma lamparina a óleo. As paredes estavam cobertas de páginas arrancadas de diários, todas escritas com a mesma caligrafia da partitura. Frases desconexas repetiam-se entre desenhos de figuras humanas, sem olhos. A água lembra, a água chama, a água quer o que é dela. No centro do quarto, uma cama. E sobre ela, o corpo de uma mulher, deitada de lado, os olhos fixos no teto. Clara se aproximou lentamente, o coração batendo como um tambor quebrado. Era ela mesma, deitada, pálida, morta. E então, a coisa que estava no espelho surgiu atrás dela. O grito ficou preso na garganta de Clara. Ela tentou se mover, correr, gritar qualquer coisa, mas o corpo recusava-se a responder. O ar ao seu redor estava espesso, quase líquido. A presença atrás dela parecia sugar toda a energia do ambiente, como um buraco na realidade. O espelho agora refletia apenas trevas, um breu absoluto. Um som encharcado sibilou no seu ouvido. Você nunca saiu daqui. Ela se virou bruscamente, mas o quarto estava vazio. A cama, o corpo, tudo havia desaparecido. O papel de parede descascava como pele queimada, revelando por baixo não madeira, mas uma superfície negra, úmida, que parecia carne viva. A casa toda começava a vibrar em um ritmo lento e molhado, como se estivesse submersa. Clara correu pelo corredor de volta à escada. Mas ela agora levava para baixo e para cima, infinitamente, como um espelho refletido dentro de outro. O degrau se estendia para o nada, e quando ela desceu um passo, o chão gemeu como se estivesse afundando. Uma voz ecoou lá de baixo: Filha, por que você voltou? Era a voz de sua mãe. Clara gelou. Mãe, sussurrou, engolindo seco. Eu tentei te manter longe. Eu tentei protegê-la. Mas agora ele sabe que você está aqui. Ele quer você também. Como quis a mim. Como quis todos os outros. Clara desceu, apesar do medo esmagador. A cada passo a casa mudava. As paredes se tornavam úmidas. Os quadros pendiam como se fossem feitos de carne. O som de água correndo surgia de todos os lados. Ao chegar ao andar térreo, percebeu que o piso estava alagado. A água escura do lago começava a invadir a casa, brotando pelas rachaduras, pelas frestas, pelos olhos das figuras dos retratos. No centro da sala, agora submersa até os tornozelos, uma figura feminina se erguia lentamente da água.
os cabelos grudados no rosto, os braços tremendo. Era sua mãe, ou o que restava dela. Os olhos eram completamente pretos. A pele estava inchada, azulada, costurada em certos pontos com fio de pesca. Ela falava sem mover os lábios. Ele vive na água. Ele escuta através de nós. Nós somos a carne. Ele é o fundo. Você foi chamada. Clara começou a recuar, mas seus pés estavam presos. A água havia se tornado densa como piche. Tentou gritar, mas a casa estava sussurrando em todas as direções. Vozes infantis, preces antigas, gritos engolidos. A figura de sua mãe avançava lentamente. Você carrega o sangue. Você nasceu nas margens. Você pertence a ele. A casa gemeu. Do teto mãos pendiam como raízes retorcidas. E no centro da sala, a água começou a borbulhar, como se algo gigantesco estivesse emergindo das profundezas invisíveis. Clara viu então um olho descomunal, do tamanho de uma roda de carroça, abrindo-se no centro do lago que agora invadia a casa. Um olho que não refletia luz. Ele a devorava. Ele a via. Ele via tudo. E compreendeu. O lago não era um lago. Era uma boca, uma prisão, um altar, de onde água morta tirava seu nome. Você precisa aceitar. Mergulhe, disse a mãe, estendendo as mãos deformadas. Clara, em pânico, puxou a mochila nas costas e encontrou o frasco de vidro que sua avó havia deixado com a carta. Dentro, uma pequena pedra negra envolta em fios prateados. A avó escrevera: se ele te encontrar, jogue isso na água. Ele odeia ser lembrado. Sem pensar, Clara atirou o frasco na água que subia por sua cintura. O efeito foi imediato. Um grito imenso, gutural, que não vinha de uma garganta humana, rasgou o ar. As paredes da casa se contorceram, rachando. A água borbulhou, espumando sangue. A figura de sua mãe cambaleou para trás, gritando sem som, antes de ser puxada violentamente para o chão pelo próprio reflexo. As luzes estouraram. O teto desabou. Clara correu. A porta, antes sumida, reaparecera como se nunca tivesse sido escondida. Ela a arrombou com o ombro, saindo para o ar gélido da noite. Lá fora, o céu estava limpo. A lua brilhava acima do lago, agora calmo, como um espelho de mármore. A casa atrás dela começou a afundar lentamente, tragada pela terra. Nenhum som, além da respiração de Clara e do leve ondular da água. Ela caiu de joelhos, encharcada, em choque. Na margem oposta, uma criança a observava. Pele pálida, olhos negros, os pés tocavam a superfície da água, sem afundar. A criança sorriu e disse: agora você sabe. O lago nunca deixa ninguém sair de verdade. A figura desapareceu, e o som do espelho rachando atrás dela recomeçou.